Olá, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso encontro semanal tão prazeroso para mim, espero que seja para vocês também, onde nós podemos estudar a palavra de Deus, estar em contato uns com os outros, ainda que de forma virtual, e com isso nos fortalecemos uns aos outros com espírito de irmandade, de fraternidade, de igreja, de comunidade. Todos são muito bem-vindos aos canais da Safeliz. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e este é o nosso ponto de encontro semanal para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Estamos avançando aqui no nosso estudo, chegamos à lição de número 8, que tem como título Aliança no Sinai. E nós iremos considerar o momento tão relevante quando Deus entregou a sua lei, o decálogo, os 10 mandamentos para o seu povo no passado. E antes de nós seguirmos com a lição, alguns lembretes. Esse link que aparece aí aqui na tela, ele vai lhe permitir estar em contato permanente com a Safeliz. Ela vai mandar para você diariamente a porção diária do estudo, vai mandar também o resumão, vai atualizar você com as novidades da Safeliz. E você tem a oportunidade de enviar seus comentários, de fazer o seu pedido de oração, lembrando que nós podemos orar e devemos orar uns pelos outros, mas a Safeliz também tem uma equipe de intercessores. E fica aqui sempre o nosso apelo, compartilhe a lição. Há pessoas que só receberão esse conteúdo se você o enviar. Então, seja um missionário enviando esses conteúdos para pessoas queridas, amigos, que de outra maneira não poderiam receber. E dessa maneira nós formamos aqui um grande grupo, uma grande família. Eu tenho sido sempre muito abençoado quando encontro pessoas, gente querida, que acompanha as lições, que desfruta das lições. Pastor, eu estou compartilhando, mando para um grupo de tantos, mando para um grupo de tantas pessoas, a gente que não são membros da nossa fé. E eu quero dar um abraço especial para todos esses que não são membros da Igreja Adventista, mas que tem estudado e usufruído desses momentos. Então vai o meu abraço aqui para você, que é muito bem-vindo a esse nosso espaço de estudos. E agora então, como sempre temos feito, convido você a curvar a sua fronte para juntos buscarmos a sabedoria de Deus para o estudo desta semana. Senhor nosso Deus, graças te damos por tantas bênçãos recebidas, por teus cuidados e direção. Te peço agora que nos conduzas com sabedoria, discernimento, entendimento da tua palavra para o estudo da porção desta semana. Que a tua graça se manifeste soberana na nossa vida. É meu pedido, é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aliança no Sinai, versos para memorizar, estão no início do capítulo 19, 4 a 6, e dizem assim: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós vamos considerar este texto já na introdução e na lição de domingo. E o autor começa fazendo uma pergunta que, a princípio, eu pensei que fosse uma pergunta assim, um pouco displicente do autor, mas não, tem um propósito. O Dr. Moscala é uma pessoa tão preparada e ele não faria uma pergunta a esmo de qualquer forma. A pergunta é a seguinte: para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los? A princípio, num primeiro olhar assim de relance, parece que a resposta mais comum será: olha, levou para o deserto e depois para a terra prometida. Do ponto de vista geográfico, físico, está corretíssimo. Mas o autor deseja que a nossa atenção, os nossos olhos sejam postos na afirmação que Deus fez nos versos que nós acabamos de ler. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. A resposta do ponto de vista teológico, do ponto de vista
do sentido espiritual que essa pergunta foi feita é que Deus conduziu o povo para perto dele. Que lição linda! Deus deseja estar perto do seu povo. Deus deseja que nós estejamos perto dele. Deus é aquele, como já mencionamos em outras oportunidades, o texto de Isaías 59, Deus é aquele que habita na luz inacessível, mas é também aquele que está perto de nós, todo aquele que é contrito e abatido de espírito. Quando nós nos afastamos de Deus, por alguma razão, o pecado sempre nos afasta de Deus. Ele sempre nos chama de volta. Um exemplo disso marcante, emblemático, é a história do início da humanidade, quando Adão e Eva pecaram. Então, o verso 9 de Gênesis 3:9 de Gênesis, registra a pergunta que Deus faz. Adão, onde estás? Onde você está? Essa é uma figura emblemática do plano da redenção. Deus deixando o trono de glória, de perfeição e santidade, baixando até nós e vindo nos procurar para nos oferecer redenção e salvação. Deus tirou os israelitas do Egito, da condição de escravidão, da condição de servidão, sem liberdade, sem capacidade de escolha, sem poder obedecer e cumprir os propósitos de Deus para eles como povo, e os trouxe, não foi para o deserto, não foi para a terra da promessa, ainda que eles tenham passado por esses dois estágios, mas Deus os conduziu para perto dele. Que lição linda, que pensamento maravilhoso. Da mesma forma como Deus conduziu o povo de Israel, do Egito para o deserto, a terra da promessa, mas sobretudo para perto dele, Deus também nos chama e nos convida para caminharmos nesta jornada de fé pertinho dele. Você tem andado perto do Senhor? Você tem aberto um espaço cada dia da sua agenda, da sua vida, para caminhar ao lado do Senhor? Essa é, sem dúvida, a melhor decisão que nós podemos ter. Duas frases curtas de Ellen White que me impactaram bastante. A primeira vem de Patriarcas e Profetas, página 317, diz assim: a mesma lei que foi gravada nas tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Olha que pensamento lindo. A outra frase de Ellen White está em Profetas e Reis, página 173, e diz assim: Deus escolheu Israel como seu povo, e eles o escolheram como rei. Nós, nesta semana, vamos estudar o Decálogo e vamos ver o seu significado, as funções da lei, os seus princípios, o seu significado, o seu sentido para nós, a sua validade. E eu espero que esta lição, esse estudo nos conduza para mais perto de Deus, para que ele, da mesma forma como ele escreveu a lei nas tábuas de pedra, ele escreve em nosso coração, e da mesma maneira como ele escolheu Israel, Israel naquele momento respondeu positivamente, nós também possamos responder positivamente à escolha que Deus faz de cada um de nós. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde.